Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu faço uso de Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 para a nossa meditação nesta manhã. E eu quero destacar o verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus, ele nos ensina primeiramente, através da sua palavra, a Bíblia. Mas não é só através da Bíblia que Deus nos ensina. Ele nos ensina também através dos nossos erros, através do conselho de um bom pai, uma boa mãe, através de muitas maneiras, mas todas as outras maneiras as quais ele usa para nos orientar, nos ajudar, nenhuma dessas maneiras pode ou deve se chocar com a Bíblia. Claro que não. No livro de Provérbios, ensina os pais a criarem os filhos. Ele diz: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Porque quando ele crescer, mesmo que ele se desvie do caminho, o caminho não sairá dele, claro. É a sementinha que foi plantada lá, é a bússola que foi colocada ali, no tempo certo. Existe estação, um tempo para tudo. Tem um tempo de plantar, tem um tempo de regar, tem um tempo de colher. E nada é tão importante na vida de uma criança como ensinar a ela sobre Deus. Aquilo que nós aprendemos na primeira infância, aquilo fica colocado ali, aquilo vai dar a interpretação correta para todas as demais experiências que a pessoa vai ter diante da vida. Aquilo que ela aprendeu nos seus primeiros anos é através daquilo que ela vai interpretar toda a sua realidade. Por isso, se uma pessoa, no seu tempo de criança, ela foi colocado ali, plantado uma semente errada, uma informação equivocada, ele vai fazer toda a interpretação do resto da vida baseado naquilo. A menos, é claro, que por uma direção divina a pessoa venha a conhecer a verdade depois, mas aí só Deus para mudar aquilo. E essa é a responsabilidade nossa. Nós que somos pais devemos plantar a semente certa, da maneira certa, na hora certa. Às vezes nós queremos fazer a coisa certa da maneira errada e nos perguntamos por que deu errado. E é Deus quem nos dá a sabedoria para entender muitas coisas. Por exemplo, hoje, criação de filho, hoje, neste mundo moderno, não é mais como era antes. Se nós tivermos a mentalidade de 50 anos atrás para criar o filho hoje, vai ter problemas. As conexões no mundo moderno se dão em 3 fatores. Primeiro, para que a gente possa exercer influência sobre uma pessoa. Nós estamos falando aqui, claro, sobre criação de filhos, mas isto é para qualquer ser humano. Para que uma pessoa possa nos ouvir, nós temos que entender isto, que essa conexão se dá em 3 níveis. Primeiro, ela
tem que entender que quando ela se relaciona com a gente, isto lhe faz bem. Segundo, ela tem que entender que ela tem algo para aprender com a gente. E em terceiro, ela perceber que ela tem algo a ganhar ao se relacionar conosco. É assim que o filho vê no pai, vê na mãe a razão, o motivo para dar crédito aos seus ensinamentos. É assim que um pai e uma mãe dotados de sabedoria vão influenciar seus filhos. Os filhos se sentem bem ao lado do pai e da mãe, porque o pai e a mãe lhe proporcionam um lar, carinho, amor. Segundo, os filhos entendem, eles estão sempre aprendendo com o pai, com a mãe. Isto prende a pessoa. Por isto que, quando o filho chega na idade da adolescência, então o pai e a mãe deixam de ser a fonte primordial de aprendizado, porque eles estão ali na escola, tem professores e faculdade e tudo. Então, os pais deixam de ser a fonte primária de ensinamento. Então, eles percebem que eles já não aprendem tanto com os pais. Por isso, a influência dos pais tem um decréscimo muito grande na adolescência. E, se eles perceberem que os pais não têm nada a acrescentar, que eles não vão ganhar nada, então a influência se perde mesmo e muitas pessoas se afastam dos pais e só voltam no dia do velório. Mas Deus nos ensina, nos dá entendimento, sabedoria, e a Bíblia é o que proporciona, é toda essa riqueza que os pais vão passar para os filhos. Um filho, pai, mãe, um filho que é criado com culto doméstico, mesmo que a criança não queira, mas quando a criança já tem uma determinada idade, ela entende que aquilo é para o seu bem. Veja que isso está dentro de um desses três fatores. Então, uma criança no culto doméstico, ela tem muito que aprender. Veja, isso está dentro do segundo fator, que mantém um filho, uma filha ali preso, cativo, ao lado do pai e da mãe. Esta prisão não é obrigatória, é a própria consciência da criança, o seu subconsciente, o seu interior, o seu coração, como você queira chamar. Mostra para ela que esse papai, essa mamãe, tem o que ensinar para ela. E que se ele ficar com os ensinamentos do papai e da mamãe, ele tem muito o que ganhar. E tanto é que, quando houver ofertas lá fora, esse menino, essa menina, eles vão ter medo, receio de deixar os aconselhamentos, os ensinamentos do papai e da mamãe e ouvir um terceiro, porque eles aprenderam, eles viram desde criança que os pais lhe faziam bem, que eles sempre aprenderam com o pai e com a mãe, e a terceira coisa uma mesa ou uma cadeira de 3 pernas. Tem que ter 3 pernas para a cadeira ficar de pé. Tem que ter pelo menos 3 pernas para se sustentar. A criança tem que se sentir bem
ao lado dos pais, ela tem que perceber que ela aprende com os pais e, terceiro lugar, ela tem que perceber que ela tem um grande ganho. E quando se trata deste grande ganho, o maior ensinamento que nós mostramos para os nossos filhos que eles vão herdar é uma eternidade de gozo. Portanto, o que eu quero mostrar com tudo isso? Ninguém tem uma receita para criar filhos, mas Deus tem tudo. Então, esta base de 3 pernas, qualquer pessoa estudada e que estudou o ser humano, quem estuda marketing, quem estudou psicologia, quem estuda o ser humano, sabe que para influenciar uma outra pessoa precisa dessas 3 bases. E tudo isso nós temos na Bíblia, nós temos em Deus, nós temos, o pai e a mãe devem ter. Então, na verdade, tudo de que nós necessitamos para criar um filho, tudo que nós necessitamos para guiar a nós mesmos, manter a nós mesmos no caminho correto, está na Bíblia. Então, às vezes, você pode dizer, mas por que o pastor está falando dessas coisas? Fala de céu, fala que a Bíblia... Olha, eu sempre quero dizer, mostrar por que a Bíblia é tão importante. Se eu simplesmente falar assim, irmão, leia a Bíblia e ora, isso é muito bom. Pronto, poderia só falar isso. Mas isso talvez não te convencesse. Mas quando a gente começa a falar um pouco sobre a importância e dar uma base, isso talvez possa abrir os olhos de alguém que está distraído, que não faz culto doméstico, que não ensina isso para o seu filho. Se você ver os lares hoje, os pais não têm os filhos hoje. Eles estão dentro de casa, mas os pais não têm essa influência sobre os filhos. E eles não sabem por quê e não sabem o que fazer. Porque toda vez que nós deixarmos as regras de Deus do lado de fora do nosso lar, as bênçãos de Deus também ficarão lá, do lado de fora. Aonde você colocar as regras de Deus, as bênçãos de Deus acompanham. Todo mundo quer ser abençoado. O que as pessoas não entendem é que as bênçãos acompanham as regras. Então, entendamos isto. O amor de Deus é para todos, mas as bênçãos é apenas para aqueles que obedecem suas regras. Posso repetir? O amor de Deus é para todos, mas as bênçãos são para aqueles que obedecem às regras. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.